Capítulo 1. De como Itaguaí ganhou uma casa de Orates. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que, em tempos remotos, vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos regressou ao Brasil, não podendo el rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A ciência, disse ele a sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Dito isso, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos 40 anos, casou-se com Dom Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lhe. Simão Bacamarte explicou-lhe que Dan Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava, assim, apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, únicas dignas da preocupação de um sábio, Dom Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Doutor Evarista mentiu às esperanças do doutor. Bacamarte não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou 3 anos, depois 4, depois 5. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores árabes e outros que trouxera para Itaguaí, enviou consultas às universidades italianas e alemãs e acabou por aconselhar à mulher um regime alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo e à sua resistência, explicável, mas inqualificável, devemos à total extinção da dinastia dos Bacamartes. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção. O recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada, ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros imarcessíveis, expressão usada por ele mesmo, mas em um arroubo de intimidade doméstica. Exteriormente era modesto, segundo convém aos sabedores. A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila e um dos seus amigos e comensais. A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim, é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume. Pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí e das demais vilas e cidades, mediante um estipêndio que a Câmara lhe daria quando a família do enfermo o não pudesse fazer. A proposta excitou a curiosidade de toda a vila e encontrou grande resistência. Tão certo é que dificilmente se desarraigam hábitos absurdos ou ainda maus. A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sintoma de demência, e não faltou quem o insinuasse à própria mulher do médico. Olhe, Dom Evarista, disse-lhe o padre Lopes, vigário do lugar. Veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom. Vira o juízo. D. Evarista ficou aterrada. Foi ter com o marido
e disse-lhe que estava com desejos, principalmente o de vir ao Rio de Janeiro e comer tudo o que a ele lhe parecesse adequado a certo fim. Mas aquele grande homem, com a rara sagacidade que o distinguia, penetrou a intenção da esposa e redarguiu-lhe, sorrindo, que não tivesse medo. Dali foi à Câmara, onde os vereadores debatiam a proposta, e defendeu-a com tanta eloquência que a maioria resolveu autorizá-lo ao que pedira, votando ao mesmo tempo um imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doidos pobres. A matéria do imposto não foi fácil achá-la. Tudo estava tributado em Itaguaí. Depois de longos estudos, assentou-se em permitir o uso de 2 penachos nos cavalos dos enterros. Quem quisesse emplumar os cavalos de um coche mortuário pagaria 2 tostões à Câmara, repetindo-se tantas vezes esta quantia quantas fossem as horas decorridas entre a do falecimento e a da última bênção na sepultura. O escrivão perdeu-se nos cálculos aritméticos do rendimento possível da nova taxa, e um dos vereadores, que não acreditava na empresa do médico, pediu que se relevasse o escrivão de um trabalho inútil. Os cálculos não são precisos, disse ele, porque o doutor Bacamarte não arranja nada. Quem é que viu agora meter todos os doidos dentro da mesma casa? Enganava-se o digno magistrado. O médico arranjou tudo. Uma vez empossado da licença, começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo. Tinha 50 janelas por lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. Como fosse grande arabista, achou no Corão que Maomé declara veneráveis os doidos, pela consideração de que Alá lhes tira o juízo para que não pequem. A ideia pareceu-lhe bonita e profunda, e ele a fez gravar no frontispício da casa. Mas como tinha medo ao vigário e, por tabela, ao bispo, atribuiu o pensamento a Benedito VIII, merecendo com essa fraude, aliás pia, que o padre Lopes lhe contasse ao almoço a vida daquele pontífice eminente. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa, de todas as vilas e povoações próximas e até remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro. Correu gente para assistir às cerimônias que duraram 7 dias. Muitos dementes já estavam recolhidos, e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. Dona Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestira-se luxuosamente, cobriu-se de joias, flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis. Ninguém deixou de ir visitá-la 2 e 3 vezes, apesar dos costumes caseiros e recatados do século, e não só a cortejavam, como a louvavam. Porquanto, e este fato é um documento altamente honroso para a sociedade do tempo, viam nela a feliz esposa de um alto espírito, de um varão ilustre, e, se lhe tinham inveja, era a santa e nobre inveja dos admiradores. Ao cabo de 7 dias expiraram as festas públicas. Itaguaí tinha finalmente uma casa de orates. Capítulo 2. Torrentes de loucos. 3 dias depois, em uma conversa íntima com o boticário Crispim Soares, o alienista desvendou o mistério do seu coração. A caridade, Sr. Soares, entra de certo no meu procedimento, mas entra como tempero, como o sal das coisas. É assim que interpreto o dito do apóstolo Paulo aos Coríntios: se eu conhecer quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar os casos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. Um excelente serviço, corrigiu o boticário. Sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer. Ele me dá, porém, um campo muito maior para os meus estudos. Muito maior, acrescentou o outro. E tinha razão. De todas as vilas e arraiais vizinhos, afluíam loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma verdadeira povoação.
Não bastaram os primeiros cubículos e, por isso, mandou-se anexar uma galeria com mais 37 acomodações. O padre Lopes confessou que não imaginava a existência de tantos loucos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Um deles, por exemplo, era um rapaz bronco e vilão, que todos os dias depois do almoço fazia regularmente um discurso acadêmico, ornado de tropos, antíteses e apóstrofes, com seus recamos de grego e latim, além de suas referências a Cícero, Apuleio e Tertuliano. O vigário não queria acreditar. Como poderia? Um rapaz que ele vira 3 meses antes jogando peteca na rua. Não digo que não, respondia-lhe o alienista, mas a verdade é o que vossa reverendíssima está vendo. Isso acontece todos os dias. Quanto a mim, retrucou o vigário, só se pode explicar pela confusão das línguas na Torre de Babel, segundo nos conta a Escritura. Provavelmente, se as línguas foram confundidas antigamente, é fácil trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. Essa pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno, concordou o alienista depois de refletir um instante. Mas não é impossível que haja também alguma razão humana e puramente científica, e é isso que eu estudo. Vá que seja, e fico ansioso. Realmente. Os loucos por amor eram 3 ou 4, mas apenas 2 chamavam atenção pelo curioso do delírio. O primeiro, um rapaz de sobrenome Falcão, de 25 anos de idade, acreditava ser a estrela d'alva. Abria os braços e alargava as pernas para dar-lhe certa feição de raios, e ficava assim, por horas esquecidas, perguntando se o sol já havia nascido para que pudesse recolher-se. O outro andava sempre, em círculos, seja pelas salas, pelo pátio ou ao longo dos corredores, à procura do fim do mundo. Era um homem desgraçado que enlouqueceu quando sua esposa o abandonou para seguir um sedutor. Mal descobriu a fuga, armou-se com uma garrucha e saiu no encalço dos 2. Encontrou-os 2 horas depois, ao pé de uma lagoa, e matou-os com os maiores requintes de crueldade. O ciúme satisfez-se, mas o vingador enlouqueceu. E então começou aquela ânsia de ir até o fim do mundo, na esperança de reencontrar os fugitivos. A mania das grandezas também tinha exemplares notáveis. O mais notável era um pobre diabo, filho de um alfaiate, que narrava às paredes, porque nunca olhava para ninguém, toda a sua genealogia, que era esta. Deus engendrou um ovo, o ovo engendrou a espada engendrou Davi, Davi engendrou a púrpura engendrou o duque engendrou o marquês engendrou o conde, e o conde sou eu. Dava uma pancada na testa, um estalo com os dedos e repetia 5 ou 6 vezes seguidas. Deus engendrou um ovo, o ovo engendrou a espada. Outro da mesma espécie era um escrivão que se dizia mordomo do rei. Outro era um boiadeiro de Minas Gerais, cuja mania era distribuir boiadas a toda a gente. Dava 300 cabeças de gado a um, 600 a outro, 1.200 a um terceiro, e assim por diante, sem nunca parar. Não falo dos casos de monomania religiosa, mas cito apenas um sujeito que, chamando-se João de Deus, agora afirmava ser o Deus João. Ele prometia o reino dos céus a quem o adorasse e as penas do inferno aos outros. Havia também um licenciado chamado Garcia, que não dizia nada, pois imaginava que, no dia em que proferisse uma única palavra, todas as estrelas se descolariam do céu e abrasariam a terra. Tal era o poder que recebera de Deus. Assim ele escrevia no papel que o alienista lhe mandava dar, menos por caridade do que por interesse científico. Na verdade, a paciência do alienista era ainda mais extraordinária do que todas as manias hospedadas na Casa Verde. Nada menos que assombrosa. Simão Bacamarte começou por organizar uma equipe administrativa e, aceitando essa ideia sugerida pelo boticário Crispim Soares, admitiu também 2 sobrinhos dele. Aos sobrinhos, incumbiu da execução de um regimento aprovado pela Câmara, da distribuição da comida e da roupa, bem como da escrituração de registros. Era o melhor que podia fazer para cuidar exclusivamente de seu ofício. A Casa Verde, disse ele ao vigário, é agora uma espécie de mundo em que há o governo temporal e o governo espiritual.
E o padre Lopes ria desse trocadilho pio e acrescentava, apenas para fazer uma chalaça: deixe estar, que ainda hei de denunciá-lo ao Papa. Uma vez desonerado da administração, o alienista passou a uma vasta classificação dos enfermos. Dividiu-os primeiramente em duas classes principais, os furiosos e os mansos. A partir disso, separou-os em subclasses conforme suas monomanias, delírios e alucinações diversas. Feito isso, iniciou um estudo intenso e contínuo. Analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos e as tendências. Investigava a vida dos enfermos, a profissão, os costumes, as circunstâncias da revelação mórbida, os acidentes da infância e da mocidade, as doenças pregressas, os antecedentes familiares, uma devassa minuciosa que não faria nem mesmo o mais atilado corregedor. A cada dia, anotava uma nova observação, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo, estudava os melhores regimes de tratamento, as substâncias medicamentosas, os meios curativos e paliativos, tanto os mencionados em seus amados livros árabes, quanto os que ele mesmo descobria, à força de sagacidade e paciência. Ora, todo esse trabalho consumia-lhe quase todo o tempo. Mal dormia e mal comia. E mesmo enquanto comia, era como se trabalhasse, pois ora interrogava um texto antigo, ora ruminava uma questão. Muitas vezes atravessava um jantar inteiro sem dirigir uma única palavra à dona Evarista.